Bom dia, bom dia! Segundou aqui pra mim. Estamos aqui iniciando mais um vlog de produção da semana. E hoje, agora às 7 horas da manhã, dia 13, tá? Do mês de julho. E eu gostaria de estar iniciando aqui esse vlog com vocês. E ele não tem dia pra terminar, tá? Porque eu quero deixar a produção dessa semana todas registradas aqui com vocês, que eu estou com uma ideia bem legal da gente estar iniciando aqui essa semana de uma forma diferente das outras. Mas antes, né, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece, sou a Kailane, seja muito bem-vinda aqui no nosso cantinho. Se quiser ficar com a gente, já se inscreve no canal e deixa o seu like que vai estar me ajudando muito. Hoje nós estamos aqui no cenário um pouquinho diferente, vocês gostaram das minhas plantinhas? Como tá de manhã, os bichos estão aqui na frente e estão fazendo bastante barulho, tá? Então vocês vão ouvir aí alguma coisinha. Bom, mas primeiro deixa eu contextualizar aqui vocês, né? Nós sabemos que a nossa meta de produção, nossa barra minha que eu coloquei aqui, pra mim por semana é de 35 horas trabalhadas, né? Eu acredito que essa semana vai ser mais tranquila do que foi a semana passada, como vocês acompanharam aí. E nós temos aqui a meta de R$ 500 por semana, que é uma meta, assim, um pouco alta. Pra mim, pra minha realidade como crocheteira, né? Eu sei que pra algumas crocheteiras isso é baixo, né? Mas pra mim é uma meta um pouco alta, né? E eu vou tentar sempre alcançar ela. E se eu conseguir passar, a gente vai aumentando a meta, né? E assim por diante. Tá batendo um sol aqui bem agora, porque tá nublado. Hoje, amanheceu nublado. Aí o sol tá começando a aparecer. Ai, agora eu tô ficando tão branca, meu Deus. Fiquei muito branca. Mas aí como que vai funcionar essa semana? Vai ser diferente da semana passada. Eu quero fazer uma coleção para que eu possa montar o meu catálogo. Essa semana que passou, eu fui fazer o catálogo com algumas peças que eu já tinha feito, eu vi que eu tenho poucas opções. Então eu pensei, vou fazer vários modelos diferentes para que eu possa montar assim, um catálogo com vários modelos diferentes, com cores, né, diferentes, para que quando a pessoa entre em contato comigo para fazer uma encomenda, esteja lá o catálogo disponível e ela veja que eu faço, né, vários modelos, que sei fazer vários modelos e não se limite só àquele que eu posto foto do que eu tô fazendo, né? Porque, por exemplo, eu fiz dois pares de tapete tulipa, deu 4 tapetes tulipas. É o mesmo modelo, só mudou as cores. Então, assim, para que a gente possa variar um pouco mais, né? Essa semana eu quero estar iniciando esse projeto de montar o meu catálogo de crochê. E aí, gente, para isso, no meu catálogo vai estar incluso algumas peças que eu já fiz, alguns modelos que eu já fiz que eu gostei, que eu achei fácil de fazer, que eu achei rápido de fazer e que eu achei que deu um bom resultado, né? Tem alguns modelos que eu fiz lá no começo que eu não vou incluir esse catálogo, que é aqueles tapetinhos bem pequenininhos, que eu acho que eles ficaram com 50 e poucos centímetros, eles não vão estar no catálogo, gente. Não gostei do tamanho, achei muito pequeno. Por exemplo, pra mim mesmo, eu acho que vou até colocar esse lugar pra mim, mas não gostei, eu quero maior, né? Eu quero ali de 60 pra mais de comprimento esse tapetinho. Então, para essa semana, eu estava calculando ali, né? Mais ou menos, para que eu possa alcançar a minha média, a minha meta da semana, né? Eu vou produzir 4 pares de tapete, no mínimo, tá, gente? Isso é o mínimo. 4 pares de tapete, que vai dar 8 tapetinhos. Eu ainda não decidi se eu vou fazer 4 pares mesmo, assim, 4 modelos diferentes, 2 de cada modelo, ou se eu aumento a quantidade de modelos e faço tapetinhos avulsos, né? Ainda não decidi ao certo como fazer. Então, eu decidi começar assim, né? Ontem, que foi domingo, eu estava vendo vários modelos que eu achei assim, interessante. Só que, gente, abre aspas aqui, eu achei muito difícil de encontrar os modelos originais. Por exemplo, eu fui pesquisar lá tapete Janine. Eu encontrei várias variações que muda muito ali o bico, muda muito a troca de cor. E aí eu acho que eu achei só 2 vídeos que são assim exatamente do mesmo tapete, que eu acho que é o Janine original. Então, assim, conforme eu tava pesquisando o nome dos tapetes, por exemplo, tapete Cris, tapete Sofia, tapete Lene, eu tava pesquisando para ver como que é aquele modelo, eu estava encontrando muitas variações. E eu não sei como que vocês pesquisam para achar seu modelo certinho, se vocês puderem deixar aí nos comentários como que é, porque eu encontrei essa dificuldade. Eu sei que muita gente faz videoaula, né? O que é muito bom, que ajuda a gente, porque esses modelos eu vou estar assistindo videoaula para produzir, porque são modelos que
ou eu nunca produzi, ou faz muito tempo que eu produzi, então eu não lembro como que é. E aí, nesse caso, a gente quer ver videoaula, né? Só que eu pesquiso pelo nome e aí vem muitas variações e eu acabo sem saber qual que é o modelo original. Gente, tô tendo essa dificuldade para tapetinhos, né? É porque eu não pesquisei nem jogo, nem outra coisa, né? Mas para tapetinho eu tô tendo essa dificuldade. E eu sei que as pessoas colocam o nome justamente para facilitar pra gente identificar qual que é aquele modelo, mas eu encontrei um pouco essa dificuldade, porque eu acho que as pessoas estão fazendo tantas adaptações, tantas modificações, e não especifica lá na legenda, lá que o tapete é aquele modelo, mas é modificado, aí eu tô tendo dificuldade para encontrar o modelo original. Então pode ser que eu venha aqui mostrar para vocês tapete fulana, aí vocês venham me dizer que aquele não é o tapete fulano. Isso pode acontecer por conta disso. Mas eu separei lá alguns modelos, já tá guardadinho lá para mim ver a videoaula. E hoje eu vou começar com dois modelinhos diferentes, então eu vou fazer a base de dois modelinhos diferentes. E tá, deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar, né? Eu tô aqui falando e não tô falando nada. Eita, como ela gosta de conversar. Então, como que vai funcionar? Para que eu possa produzir os 8 com total certeza, eu tenho que produzir 2 tapetes por dia. Que de segunda a sexta vai me dar 10 tapetes, mas a meta é os 8. E vocês sabem que eu conto o sábado também, que eu trabalho no sábado também ali, umas 5 horinhas, 4 horinhas no sábado. Então, junto com essa produção de tapete, eu quero fazer um tapetão Polaroid gigantesco, mega power. Eu quero fazer um tapetão pra mim, gente. Ele vai entrar no catálogo, porque eu não tenho nenhum tapetão que eu fiz, sabe? Então ele vai entrar no catálogo com modelo de tapetão. Não escolhi o modelo ainda, vou escolher, mas eu quero um modelo fácil, tá, gente? Não quero nada muito complicado. E eu quero que ele fique com 1 metro no mínimo. Então ele pode passar, ele pode ficar até com 1,20 m com a cabelo na minha sala. Pode ficar ali até com 1,20 m tranquilo, que vai dar certo. Aí tô decidindo se eu faço redondo, se eu faço quadrado. Porque eu não quero fazer retangular, eu quero que ele fique assim, certinho o tamanho. Se for quadrado, ele vai ser quadradinho, não retangular. E aí vai ser isso, gente. E essa vai ser a produção. Aí no meu cronograma eu vou fazer assim, 2 tapetes por dia, ou quase 2 tapetes por dia finalizados, né? E todo dia eu vou fazer um pouquinho desse tapetão mega grande Polaroid. Vocês estão entendendo? Aí eu estou dividindo ali mais ou menos assim. Eu quero montar em torno de 1 hora e meia por dia no tapetão, porque como ele é muito grande, pra gente não cansar e pro bruxo de fato render, eu tenho que fazer pouco tempo dele por dia, todos os dias. Gente, tive que mexer aqui a câmera de novo, porque tá horrível a iluminação hoje. Como amanheceu nublado, agora que o sol tá aparecendo, vai tá ficando tudo manchado aqui na cara da gente, mas vai ficar assim mesmo. É só esse pedacinho do vlog. É, Então, como eu estava dizendo, a nossa divisão vai ser assim. A gente tem que quase finalizar 2 tapetes por dia. Dependendo do modelo, se eu conseguir finalizar, ok, vai ser ótimo, significa que tá rendendo. Dependendo do modelo, pode ser que demore um pouco mais. Então, o nosso objetivo é ter ali, vamos dizer, 1,5 tapete por dia, de segunda a sexta. E de segunda a sexta também, 1 hora e meia, vamos colocar ali no mínimo, né? 1 hora e meia no nosso tapetão. Então, se a gente fizer 1 hora e meia no nosso tapetão, nos 5 dias a gente vai ter ali um total de 7 horas, né? 7 horas e meia trabalhada no tapetão. E aí, o que faltar, eu vou finalizar no sábado. Então, por exemplo, se eu não conseguir terminar o tapetão nesse tempo, que é bem possível, porque vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo, eu finalizo ele no sábado. Se eu não conseguir terminar os 8 tapetinhos, se surgir algum imprevisto, alguma coisa, eu finalizo no sábado, tá? Mas eu acredito que ficou bem tranquilo dessa forma. E, gente, na minha somatória, ali mais ou menos por cima dos valores, que vai ser mais ou menos os tapetes, que só mais ou menos uma base, vai dar, assim, a nossa meta de R$ 500. Então, vamos cruzar os dedos pra gente conseguir fazer isso. E se a gente conseguir fazer um pouco além, melhor ainda, né? Mas se a gente não conseguir, só isso tá bom. 8 tapetinhos e o tapetão. E eles vão entrar pro nosso catálogo, então eu vou escolher modelos bem variados, tá? E como eu disse pra vocês, não sei se eu vou fazer ainda 4 parzinhos, então pode ser que a gente tenha mais que 4 modelos essa semana, tá? Mas eu vou trazer tudo com vocês. Agora eu vou ali me arrumar, tomar um cafezinho, porque eu tô toda... com a cara aqui toda feia, né, gente? Tô tão branca, algo mais que a neve. Então eu vou me arrumar um pouquinho, vou gravar um outro vídeo pra vocês, pra tá postando agora terça-feira, amanhã, né? E vou tomar um cafezinho. E quando eu começar aqui de fato a produção, escolher o modelo, escolher as cores pra começar hoje, aí eu trago aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês como que vai ser, tá bom? Então, até o próximo episódio. Voltei aqui, pessoal. Demorei um pouquinho, tá? Mas enfim.
né? Tô aqui de volta para atualizar vocês. Agora são 5 horas da tarde, minhas mãozinhas estão doendo. E o que que eu consegui fazer nesse tempo, gente? Eu consegui fazer apenas 2 horas e 40 minutos de crochê hoje, fora que eu gravei vídeo e editei vídeo. Então esse tempo não tá incluso, né? Nessa parte. E nessas 2 horas e 40 minutos, olha aqui o que eu fiz. Gente, eu amei. Eu fiz na cor rosa o tapete Cleo, ou coração, gratidão, como vocês gostam de chamar, mas é o tapete Cleo, tá? Eu assisti uma videoaula da Sara do canal Sara Ali Crochê e eu utilizei a agulha 4,5, tá, gente? Eu estava utilizando só a agulha de numeração 4, mas eu vi que ela fez com a 4,5 e como eu queria que o meu ficasse do tamanhozão que o dela ficou, que eu acredito que deve ter ficado, eu não medi ainda, mas ela ficou bem grandão. Aí eu fiz com a 4,5 e eu fiz nessa cor rosa, que é do Barbante Olímpia, que é apenas rosa, não é rosa claro, rosa escuro, não, só o rosa mesmo. E eu achei que ficou tão fofinho, gente, com uma gracinha. E eu acho que desse aqui eu vou fazer o parzinho, tá? Então eu vou fazer o parzinho pra venda, eu ainda tenho que pesar ele pra precificar, mas eu acredito que ele vai ficar em torno de 30 a 40 reais. Vai ficar em torno desse valor, tem que ver certinho quanto que ele vai ficar. Mas pelo tamanho, sim, e pelo peso, ele vai ficar mais ou menos nesse valor. E assim, gente, eu achei muito fácil de fazer. Nunca tinha feito esse modelinho, um modelinho bem vazadinho, bem tranquilo. E eu gastei 2 horas e 40 minutos, gente, sendo que é a minha primeira vez fazendo, porque eu errei. Ai, ai, ai. Mas aí, né, gente, o que foi que aconteceu que deu errado aqui? Essa última carreira aqui de bloquinhos, só de bloquinhos abertos, eu acabei errando, porque num desses espacinhos eu fiz um a menos. Aí eu fiz toda essa carreirinha fechada aqui, e quando chegou nessa penúltima carreira que eu percebi que eu estava fazendo, só que eu já estava no final da penúltima carreira. Aí eu cheguei no final, eu vi que não encaixava, assim, não batia a soma de pontos. Aí eu fui ver onde é que eu errei, né? E nisso tudo, eu desmanchei até essa carreira aqui. Fiz a parte que eu tinha errado e fiz mais uma, duas carreiras tudo de novo, então eu acabei demorando mais. Talvez se eu não tivesse errado, eu teria gastado ali 2 horas e 10 minutos, um pouco a menos, né? Mas aí eu desmanchei, continuei, e essa parte que eu fiquei desmanchando eu também cronometrei, então foi tudo cronometrado junto. Então eu gastei 2 horas e 40 minutos. Eu quero fazer o parzinho dele, e eu acredito que se eu fizer o parzinho olhando só no tapete vai ser mais rápido do que eu assistir a videoaula, né? E eu acredito que eu vou demorar menos tempo. Então, quando eu fizer o parzinho dele, nessa semana, eu vou cronometrar e vou contar pra vocês se eu fui mais rápida, né? Que eu acredito que sim. E vamos ver quanto tempo que eu vou estar gastando pra fazer esse tapetinho novamente. Mas eu achei que o resultado dele ficou lindíssimo. Ele ficou bem grande. Eu vou fazer a blocagem dele também, antes de estar medindo. E vou medir e vou pegar pra ver quanto ficou. Mas agora, como é 5 horas da tarde, gente, eu tô com fome. Então eu vou comer alguma coisa, vou tomar meu banho, vou agitar as coisas aqui em casa e vou crochetar depois só à noite. E como eu tinha dito pra vocês, eu queria, né, fazer todo dia pelo menos ali 1 hora e meia no tapetão. Eu decidi fazer um tapetão redondo mesmo, tá? E eu não sei quanto tempo que eu vou conseguir gastar nele hoje. Então eu vou fazer e amanhã eu trago a atualização pra vocês, tá? Das cores, do modelo. E se eu fizer ali 1 hora do tapetão e conseguir fazer mais um pouco de algum outro tapetinho, eu também mostro pra vocês, mas eu acredito que não vai dar tempo, tá, gente? Então vai ficar pra amanhã mesmo. Então, nesse caso, a minha ideia era ter feito um tapete meio, né, pequenininho, não deu, né? Mas vamos seguindo aí que a gente ainda não está atrasado, né? Estamos ainda no tempo. Vou ali fazer umas coisinhas, comer alguma coisinha, comer um pão, tomar meu banho, agitar a junta e aí eu volto a crochetar e como vai ficar escuro, vai ficar ruim pra gravar. Então amanhã cedinho, bem cedinho, eu trago aqui pra vocês o que eu vou fazer ainda hoje. Eu mostro pra vocês o que eu fiz, tá? Bom dia, minha gente! Hoje é terça-feira, estamos aqui nas 8 horas da manhã. 8 horas quebradinha aí. Acabei de tomar café e agora eu vou mostrar pra vocês, como prometido, o que eu fiz ontem de noitinha, de tardezinha, tá? Deixa eu pegar aqui. E, gente, eu achei que não ia dar conta de começar, mas eu comecei aqui um novo tapetinho nesse modelo aqui. Olha que lindo! É o modelo Uma Flor, ou Una Flor, como algumas pessoas gostam de chamar, que eu vi lá nas videoaulas. E eu achei muito lindo, gente. Ele vai ficar um tapete bem grande, tá? E eu vou fazendo esses tons, assim, mais claros mesmo.
Aí eu fiz do zero, gente, a florzinha, a partezinha verde, tudo ontem, tá? Gastei 54 minutos só nesse pedacinho aqui. Então, assim, já vai ser mais demorado que o outro tapete que a gente fez do rosinha, né? E aí eu tô fazendo ele aqui com cinza, cru. Aí eu vou mesclar depois, mais pra frente, o amarelo e o cinza pra combinar aqui com a florzinha, né? Acho que vai ficar bem lindão, né? Bem grandão. E eu consegui também fazer um pouquinho, só um pouquinho, do tapetão, gente. O meu tapetão eu vou mostrar pra vocês verem também como que vai ficar as combinações de cores. Eu decidi fazer logo redondo, né? E decidi fazer em tons assim mais neutros. Olha aqui o comecinho dele. Esse tapete aqui, ele é um modelo tradicional. Na videoaula lá tava escrito modelo Neuma. Não sei se é isso mesmo. Só que eu não vou fazer exatamente daquele tamanhozão lá que a mulher fez de 1,5 m, né? O meu vai ser menor. Mas eu vou fazer a troca aqui de cores. E vai ficar mais ou menos assim, tons terrosos, tons mais neutros, tá? Conforme eu for trocando, eu vou mostrando pra vocês. E nesse tapete aqui, gente, eu gastei 32 minutos pra fazer esse comecinho aqui, tá? E eu tô marcando a quantidade de linha também que a gente vai gastar nesse tapete, pra mim já saber, né? Só na parte crua aqui já foi 34 gramas. Aí quando eu terminar essa parte bege, aí eu peso ele de novo pra saber quanto que gastou de bege e assim por diante. Cada troca de cor eu vou pesando pra gente saber certinho quanto gastou em cada cor e cronometrando o tempo dele pra saber quanto tempo que eu vou gastar nesse tapetão aqui Polaroid, que ele vai ficar enorme. E por enquanto foi isso. Hoje eu ainda não fiz nada de crochê. Vou fazer agora na parte da manhã um pouco. Vou ver se eu termino o tapetinho na flor. E aí eu trago aqui atualizações pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Boa tarde, meus queridos. Estou aqui. Agora é quase 3 horas da tarde. E deixa eu contar pra vocês, né? Trazer aqui as atualizações pra vocês. Eu fiz mais um pouco de crochê e finalizei o tapete Una Flor. Eu achei tão engraçado falar Una Flor. Parece meio espanhol, né? E olha como que ele ficou. Ai. Gente, ele ficou bem molengão. Eu fiz ele com a agulha 4,5, né? Aí acho que os pontos ficaram, ó, muito folgadinhos, né? Eu gostei do tamanho dele, gostei da combinação de cores que ficou, ó, que legal. Só que eu acho que ele vai precisar de algumas adaptações. Então, se eu for fazer outro deste modelo, eu vou fazer algumas adaptações para esse bico não ficar tão, sabe, tão molinho assim. Talvez quando a gente fizer a blocagem ele fique um pouquinho mais firme, talvez, mas ó, tá vendo? Não dá nem pra segurar. Mas ele ficou bem lindo, ó. A combinação de cores ficou bem delicado, sabe? Ficou bem clarinho. Só que esse amarelo, gente, aí ele tá mais apagado, tá? Esse amarelo, pessoalmente, ele é um pouquinho mais forte, ele é um pouquinho mais escuro. E eu fiz, ó, com cru, com cinza, como eu tinha mostrado pra vocês. E ele com um tamanho bom, ficou bem grande, bem comprido. Acho que ele deve ter ficado aí com quase 70, uns 40 e poucos de largura. Alguma coisa assim. Aí, se eu for fazer outro desse, eu vou fazer adaptação. Então, não sei se eu vou fazer o parzinho, tá, gente? Mas eu vou fazer adaptação para ele ficar um pouco mais curto, um pouco mais gordinho, talvez, aqui pros lados, né? Não sei. Mas, assim, eu gostei do modelo. Não é tão facinho de fazer, tão gostosinho de fazer, igual o que eu fiz ontem, né? Que é o do Cleo, lá, o de coração, que eu fiz no rosa. É que lá é muito mais tranquilo, né? De fazer, muito mais fácil, né? Mas esse aqui não foi tão difícil de fazer também, não. Ele já tá todo arrematado, já tá finalizado mesmo. E eu gastei nesse tapete aqui de uma flor, eu gastei 2 horas e meia para fazer esse tapete. Então, assim, ele é realmente um pouco mais demorado, né? Gastei, assim, um tempinho considerável. Acho que quando eu fizer ele mais umas 2 ou 3 vezes, eu gasto menos tempo, né? E fazer também uma adaptação para ele ficar um pouquinho mais curtinho, um pouquinho mais gordinho. Tá? Que ele ficou assim bem compridão. Mas ele ficou muito lindo, tá, gente? Quando joga assim ele no chão, essas partes daqui do bico fica certinho. Mas assim, pegando, não sei se é porque ele é grande, pegando ele, o bico fica todo molenga, né? Mas quando a gente coloca no chão, fica bem certinho. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso tapetão, né? Porque a gente não pegou nele. Ai, Jesus. Eu fiz apenas 30 minutos nele ontem, 32 minutos nele ontem, né? Que deu esse resultado aqui. Então, agora eu vou fazer mais um tapetão
com essa cor aqui vai ter mais algumas voltas dessa cor. Vou ver se eu consigo fazer 1 hora ou talvez até um pouco mais. Vamos ver o tanto que eu faço. E pra hoje eu estou devendo um tapete. Ai, Jesus, porque eu falei de fazer um tapete meio por dia, né? Se eu fiz um ontem, metade desse ontem, terminei ele hoje, eu já fiz o meio de hoje, né? Agora falta um inteiro. Então eu vou ver ali um modelo facinho, eu vou fazer aqui acho que 1 hora só do tapetão. Eu vou ver um modelo mais fácil de tapetinho, pra até poder fazer um outro modelo, porque esse aqui eu acho que não vou fazer de novo não. E o Cleo eu gostei bastante, eu vou fazer o parzinho dele, só que eu quero fazer videoaula pra vocês, porque eu achei ele muito tranquilinho de fazer, muito gostosinho de fazer. Então vai ter videoaula. Mas como eu não tô com tempo pra fazer a videoaula hoje, então eu vou ter que escolher um outro modelo. Então eu vou pesquisar dentre os modelos que eu tenho separado aí, qual que parece ser mais fácil, porque de fácil não tem nada. Esse uma florete eu achei que ele ia ser mais rápido. No fim, demorou quase o mesmo tanto lá do modelo Clown. Achei que ele ia ser, tipo, mais rapidinho. Não foi. Mas, enfim, isso mesmo. Vamos seguindo aqui. Vou fazer minha 1 hora ou menos ou mais do tapetão. E já eu trago o resultado pra você. Gente, voltei aqui porque chegou naquela troca de cor. Já fiz aqui a quantidade de carreiras que eu quero pra fazer a troca de cor. E acontece que a linha que eu tô pensando de colocar agora, ela chegou pra mim essa semana. Então eu vou abrir com vocês. Pra fazer esse finalzinho, gente, eu gastei quase 20 minutos, tá? Aí eu parei o cronômetro e vou continuar agora com a troca de cor. E aí chegou pra mim 2 linhas aqui e uma é a cor que eu quero colocar aqui no tapete, só que eu quero ver se vai dar certo, vai combinar. Ou se eu coloco outra cor antes, então vamos abrir aqui pra gente ver se a cor vai dar certo. Gente, que linda! Ixi, veio todo rasgado o pacote. Com 100. Gente, veio tudo, ó, veio aberto. Fora do pacote. Mas olha, gente, essa cor, que lindeza. Vamos ver se vai ter dar certo que cor que é essa daqui. Ó, isso mesmo, é cor telha, dessa marca aqui. E aí veio todo aberto o pacote. E a segunda cor que veio junto com ela, que eu também vou usar logo logo. Ah, esse daqui já veio mais bonitinho. Ó, que lindo, é o vermelho, gente. Vermelho, vermelho? É, só vermelho. Olha que lindão que ele veio. Esse aqui veio bonitinho. O outro, que é o que eu quero usar, já veio aberto, né? Pronto pra uso. Mas assim, eu gostei. Só que esse aqui, ele tá um pouco manchado, ó. Com aqueles fiapinhos assim de cor que dá pra soltar. A cor telha veio bem manchadinho, dá pra ver, né? Não gostei muito. Agora o vermelho já tá bonitinho. O vermelho não tá manchado não, mas o telha ficou. E aí, gente, me diz vocês, será que combina eu tacar um telha aqui agora? Vocês acham? Vai ficar muito escuro, né? Aí eu tô pensando de colocar aqui antes do telhão marrom. Só que eu não tenho marrom suficiente pra fazer essa quantidade de carreiras aqui. E como vai ter repetição, eu tô pensando de fazer tipo 2 carreirinhas de marrom e depois jogar o telha. Ou eu jogo o telha logo de uma vez, gente. Eu não sei. Vamos decidir aqui se eu faço. Eu já jogo essa cor forte, assim, se vai combinar. O que vocês acham? Combina, né? Mas eu tô com medo de eu não gostar. E aí, gente, isso aqui demora. As voltas já estão começando a ficar demoradas. E aí, pra ter que desmanchar e fazer de novo, vai ficar feio. Então, assim, não sei. Vou ver aqui o que eu decido e trago pra vocês o resultado. Bom dia, minha gente! Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho, e já estamos aí na metade do mês. Meu Deus, tá passando muito rápido, né? E agora são 8 horas e 20 minutos da manhã, ou 8 horas e meia, mais ou menos. E eu já fiz aqui algumas coisinhas em casa e não fiz nada de crochê ainda, tá, gente? Eu fiz aqui as tarefas domésticas, as tarefas de casa e do sítio, né? Que tem que tratar de todas as bicharadas, já tratei deles também. E eu vim mostrar pra vocês, esperar aqui a galinha da Angola passar, né? E eu vim aqui mostrar pra vocês o que foi que eu fiz ontem. Gente, ontem eu fiz quase 1 hora no tapetão redondo, 58 minutos e alguns segundinhos. E eu fiz 1 hora e 52 minutos e alguns segundinhos num novo tapete. Mas não deu tempo de terminar, né, gente? Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas não tá dando tempo de eu terminar o tapete no dia. Mas eu acho que é porque é um modelo novo, né? Não tenho prática. Eu tenho que ficar assistindo de aula e acaba demorando mais mesmo. E eu decidi fazer, ó, nessa cor aqui, azul royal. Olha que lindão. E esse azul, ele é muito
limpinho, tá, gente? Ele é um azul muito bonito. E aí eu fiz aqui, né? Tá indo? Deixa eu mostrar pra vocês. E aí eu fiz aqui um modelinho diferente, que é o tapetinho. Não dá pra ver ainda que é esse modelo, mas ó. O tapetinho Helena. E eu tô fazendo os tapetinhos com agulha 4,5, tá, gente? Lembrando que é a primeira vez que eu estou usando a agulha 4,5. E aí tem alguns tapetes que estavam saindo maiores, né? Que nem a gente viu lá o tapete da Cleo, o tapete gratidão. Ele tá saindo maior. E esse aqui é o modelo de tapete Helena, gente. Não sei se ele é modificado. Agora que a gente começou aqui nas voltas do bico dele, então ele vai ficar menorzinho mesmo. Eu achei ele bem fácil, assim, bem vazadinho. O começo dele o começo dele é retangular. Não sei se dá pra vocês verem. Mas ele começa aqui, é porque fica com a agulha aqui, tá ruim de levantar. Mas, ó, ele começa aqui, ó, retangular, a base, tá vendo? E aí, depois que vai fazendo os leques, as pizzazinhas. Daí são 6 pizzas, né? E aí, agora a gente vai pro bico, né? E eu acho que ele tem mais umas 3 ou 4 carreiras. No máximo 4. Não vai, acho que não passa de 4, não. E aí, ele vai ficar um tapete, acho, menor que 70 centímetros, né? Pelo jeito que tá ficando, né? Aí eu vou ver. Se eu ver que ele vai ficar muito pequenininho, eu aumento ali 1 ou 2 carreirinhas, né? Agora você vai ficar no tamanho até bom ali, 68 centímetros, 67 de comprimento. Acho que é um tamanho bacana, né? Aí eu deixo do jeito que a moça ensinar na videoaula. Eu tô fazendo ele todo azulzão, assim, tá ficando coisa mais linda. Esse aqui, acho que eu vou trazer videoaula pra vocês também, né? Além do modelo Cleo. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui no nosso tapetão, porque eu tinha mostrado pra vocês a cor que eu tava pensando de colocar. E aí eu não tinha me decidido se eu já ia colocar ela direto ou se eu ia intercalar, né? Botar o marrom antes. E aí, o que que eu fiz, gente? Ó, nessas horas que é bom a gente usar a IA, né? Eu fui lá no chat GPT, quem não conhece é uma inteligência artificial, tem lá no Google de graça, né? Tem ali as funções de graça, tem as funções pagas também, mas dá pra usar muita coisa de graça nele. E aí eu fui lá, achei o modelo do tapete na internet, né? Fiz tipo um print do modelo que tinha na internet com a quantidade de troca de cores que eu ia fazer, que era o modelo ali mais próximo. Joguei lá na IA e pedi para ela colocar as cores que eu tinha aqui, para ver como que ia ficar, que é o cru, o bege e o telha. E mostrei, mandei ainda foto dos tons que eu tenho para ela fazer o mais próximo possível. E aí ela fez, gente. É claro que o tom fica mais bonito, fica mais vibrante, né, quando a IA faz, porque fica um tom mais vivo. Mas ainda assim, mesmo que não fique real, tão real igual vai ficar, fica bem parecido, fica bem próximo do que vai ficar realmente. Então é bacana. É uma dica aí pra vocês. Quando vocês tiverem um modelo que vocês não sabem que combinação de cor vocês fazem, vocês podem pedir pra IA te dar opções de cores, vocês podem mudar as cores que vocês têm e pedir pra ela fazer uma combinação diferente. E eu acho muito bacana a gente estar utilizando isso a nosso favor. É claro que eu não posso pegar aquela foto da IA e postar como se fosse eu que tivesse feito, né, gente? Porque aí não tem condições. Mas quando a cliente também pedia assim, eu queria esse modelo em tais cores, mas eu não sei se vai ficar legal. Aí você pede para a IA fazer e manda para cliente, falando, olha, eu fiz ali com a IA, as cores não são exatas, mas fica aproximado do modelo de como vai ficar, da cor de como vai ficar, vê se você gosta e tal, tudo mais. E eu achei bem bacana. E olha como ficou, gente. Eu fiz 58 minutos ontem, né? Foi o máximo de tempo que eu fiz, que eu consegui fazer. A gente foi acabar bem tarde, bem de noite, então não sei o que tá acontecendo, né? Que era pra me fazer um tapete e meio e mais pelo menos 1 hora de tapetão. Não tô dando conta, não sei porquê. Mas hoje eu vou me dedicar, gente. Hoje eu tenho que fazer mais crochê. Mas olha que lindo, gente, essa jogada de cor. Eu tô amando. Esse telha, ele vai destacar, porém ele vai combinar, ele vai casar com as outras cores, ó. E era isso que eu tava com medo, gente. Tava com medo dele ficar tão destacado e ficar feio, sabe? Ficar muito fora ali do tom. E aí eu tava pensando de botar um marrom aqui antes. Só que o meu marrom não tem quantidade suficiente de fazer essa sequência de carreiras, né? Que é 5 carreirinhas que eu quero fazer. Então, decidi jogar o telha logo e, e na fé, né, de como a Ia me mostrou, ela vai ficar bem bonita, vai ficar do jeito que eu quero. Um tapete ali em tons terrosos, mas assim, que chama atenção, né, querendo ou não. E vai ficar muito lindão. E, gente, confesso pra vocês que eu tô tendo dificuldade agora, a partir de agora eu tô tendo dificuldade de assentar. Porque a videoaula que eu estou assistindo, os meus pontos já não tá batendo mais com os pontos da mulher lá, as carreiras que ela tá fazendo no meu não tá ficando igual. Já tô tendo que fazer um monte de adaptação. E assim, eu tô com muito medo de lá na frente dar alguma coisa errada que no começo eu ter que desmanchar.
Aí o que que eu faço? Eu faço uma carreira, jogo ele no chão e vejo como fica. Faço uma carreira, jogo no chão, vejo como fica e vou ajustando, adaptando. Aí só deu pra mim fazer 3 carreiras, ó. 3 carreiras fechadas com o telha. E aí agora eu vou continuar fazendo aqui as produções e já já eu volto com vocês. Bom dia, minha gente! Voltei aqui com vocês. Hoje é quinta-feira, se não me engano, dia 16. Agora são 9 horas da manhã e alguns minutinhos aí. Eita, gente, vamos ver então aqui, vocês estão vendo? Tá balançando até a câmera. Meu Deus. A minha ring light, ela é muito velhinha. Aí ela é bem molenga já, ela não fica bem firme. Aí quando dá uns ventos fortes, assim, balança tudo. Mas enfim, eu vim trazer aqui atualizações pra vocês, já que ontem, né, eu saí de casa e eu não consegui gravar mais nada. E já adianto que eu fiz pouco crochê também, gente. Ai, meu Deus, eu não dou conta. Toda vez que eu saio de casa, eu me programo pra fazer crochê, levo os trem, mas eu acabo fazendo muito menos do que eu deveria. E aqui estamos. Ontem eu fiz um pouco no tapetão, mas foi bem pouco mesmo. Foi só o tanto de terminar essas carreiras aqui no telha. E olha, gente, que combinação lindíssima que tá ficando no tapetão. Gente, eu tô adorando as cores. Nossa, eu amei mesmo. Não vejo a hora de ficar pronto pra mim usar. Ai, foi lindo demais. E é claro que ele vai ficar no meu catálogo. Então, nesse vlog, vocês não vão ver a conclusão desse tapetão, mas eu tô pensando em fazer um outro vlog, começando a partir de agora, pra gente mostrar a evolução desse tapetão, quanto que vai pesar cada linha, quanto que eu vou gastar em cada linha, o tamanho que ele vai ficar, e quanto tempo, né, que eu vou gastar pra fazer ele, pra gente ver a precificação dele. Mas olha que lindo essa combinação de cores, tá muito lindo. Eu não sei que tamanho que ele tá, mas como vocês podem ver, ó, já tá tipo num tamanho de um centro de mesa, né? Então, assim, tá dando certo. E eu estou fazendo, gente, eu faço uma carreirinha, põe no chão e vejo como que tá ficando, porque eu não quero correr o risco de ter que desmanchar lá na frente, fazer um tantão e lá na frente ter que desmanchar 4, 5 carreiras porque deu errado atrás. Então, eu tô fazendo assim pra ele ficar bem alinhadinho e tá dando certo. Bom, minha gente, ontem eu terminei o tapete azul. O tapete azul. E aí ontem mesmo eu comecei outro tapete, só que eu só fui terminar ele agora de manhã. Então hoje é 9 e pouquinho, eu fiz um pouco de crochê, acho que uns 40 minutos só. Porque hoje eu acordei tarde. Ai, Jesus. Aí eu acordei tarde, fui tratar dos bichos e vim fazer um pouquinho de crochê. E acabei que me enrolei, já é 9 e pouco, nem tomei café da manhã ainda, só pra vocês terem noção. E decidi gravar esse vídeo pra gente estar finalizando aqui. Pra gente estar finalizando aqui esse vlog, né? Pra me postar esse vlog ainda hoje pra vocês. Então, torçam aí pra dar certo, cruza os dedos pra eu conseguir editar e postar tudo hoje ainda. Porque eu tenho que postar até meio-dia aqui, horário de Rondônia, né? E provavelmente vocês vão escutar um barulhinho aí, é que meu avô tá batendo um martelinho ali, aí tá fazendo barulho. Mas deixa eu mostrar pra vocês, e eu estou aqui, gente, com todos os tapetes que a gente finalizou no começo dessa semana, né? Então temos aqui a produção de segunda, terça e quarta. Eu finalizei agora cedo esse tapete, que eu não mostrei nada dele pra vocês ontem, que é esse lindão aqui. Gente, vocês sabem que eu fiz muitas encomendas aí no verde militar, que é esse verde. E eu tinha um barbante de 2 quilos apenas. Agora eu já comprei, né, de novamente para repor, porque acabou. Gente, foi a minha última produção, ficou só um restinho lá no cone. Não dá pra fazer um tapete. Dá pra fazer assim, se for um tapete bem mesclado, sabe? Mas ficou bem pouquinho lá no cone e só deu pra finalizar esse tapete. Então, eu fiz esse modelo bem econômico, gente. Esse é o modelo espiral Ellen, se eu não me engano. Ellen, por causa desse bico aqui, ó. Que é um bico diferentezinho, tá? Diferente assim, entre aspas, né? Mas assim, é o modelo Ellen. A diferença foi que a primeira carreira aqui do Ellen é fechada, eu fiz aberta de bloquinho mesmo, pra ficar mais fácil, porque eu fiquei com muito medo da linha não dar. E eu tive que diminuir carreira também, porque eu fiz com a agulha 4,5 e ele ficou enorme, gente. Olha isso aqui. Mas ficou muito lindo. Deixa eu dobrar pra vocês verem melhor as espirais. Porque como ele é bem vazadinho, acaba que não dá de ver certinho, né? Mas, ó, aquele dobrado. Estão vendo as espirais? Deixa eu mostrar aqui mais de perto. E tudo no verde militar, gente, ficou muito lindo. Esse biquinho é bem delicadinho. Ele ficou bem alinhadinho no chão, ficou um tapete grande, tá? Assim, no comprimento, gente, todos os tapetes ficaram mais ou menos ali o mesmo tamanho. E na largura também, deram um pouco diferente. Então, na minha produção de segunda, terça e quarta, 3 dias, né, dessa semana, eu fiz aquele tanto do tapetão, esse tapete e o tapete azul.
finalizadíssimo. Gente, eu amei produzir esse tapete, sério. De todos, esse é o meu preferido. Esse aqui é o preferido, gente, ficou muito, muito, muito lindo, olha isso. Olha esses detalhes de relevo, gente, eu amei. E o tamanho dele, eu tive que aumentar uma carreira, como eu tinha dito pra vocês, pra ficar maior. Mas eu achei que ficou muito lindão, com a gracinha. Esse aqui, com certeza, vai ter o parzinho. O verde, né, só quando chegar a linha, né, mas eu acho que vai demorar muito. E o outro tapete que vocês já viram foi esse amarelo, que foi lindíssimo. Agora ele já tá blocado. Só falta blocar os dois últimos que eu fiz, que é o azul e o verde. Ó, gente, aqui ficou molinho mesmo, mas no chão fica super certinho. Ó, de uma flor. Esse aqui também merece um parzinho, com certeza. E o outro que vocês viram lá no comecinho, que é o rosinha, que eu achei muito fofinho, gente. Olha, que lindo. Só que esse aqui foi o que ficou maior de todos. Foi o maior de todos mesmo, assim. Ficou muito grande. Bem grandão mesmo. Mesmo blocado, ele ainda ficou grande. Então, ele é o maior de todos. Então, nós temos aqui, gente, nessa produção de 3 dias, temos... Ai, deixa eu botar. 4 tapetinhos, modelos econômicos, e cada um de um modelo diferente para mim estar atualizando meu catálogo, e o começo do tapetão. Então, eu fico por aqui nesse vlog. Semana que vem eu vou mostrar para vocês a produção dessa semana. Então, desses 4 tapetinhos, alguns aqui eu vou fazer parzinho e outros provavelmente não. Mas ainda me falta para concluir a semana 4 tapetes, que a meta era 8, né? E terminar o tapetão. E eu só tenho 2 dias e meio, ou quase 3 dias. Vamos contar o sábado aí como um dia inteiro. Tenho 3 dias. Hoje, quinta-feira, sexta e sábado. Será que eu vou conseguir, gente? Eu não sei. Mas eu não vou fazer o vlog do restante da semana pra vocês, porque eu já vou trazer a produção da semana finalizada na semana que vem, né? Pra vocês verem o que eu consegui fazer, se eu consegui bater a meta ou não, né? E eu acho que eu vou trazer pra vocês o vlog do tapetão, porque vai ser bem interessante estar trazendo as informações sobre ele, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quem me assistiu até aqui, me acompanhou nessa produção, já deixa aí nos comentários se você gostou das produções, se tem algum modelo que você acha bonito, já deixa aí também pra mim produzir. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal pra estar acompanhando aí o resultado da produção dessa semana, tá? Até o próximo vídeo, tchau!